Muito bom dia, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. É verdade, temos uma longa jornada hoje, não é? Conseguiram ler os capítulos em casa? Ok, não precisam responder. Talvez não. Mas é verdade, são 7 capítulos. 7 capítulos, do 25, Êxodo 25 ao 31. Nós estamos nesta jornada que pretendemos, se o Senhor assim permitir, terminar daqui a 2, se não me engano. Portanto, esta e mais 2. E então nós agora juntamos vários capítulos porque vamos falar de uma mesma coisa, que é o quê? O tabernáculo. Tabernáculo, exatamente, tabernáculo. Então abram já em Êxodo capítulo 25. Nós não vamos ler os capítulos todos, porque tomaria mais de metade, se calhar, do nosso tempo aqui. E o que não teria mal, se nós lêssemos simplesmente a Bíblia. Mas neste caso, carece de uma explicação também. Portanto, nós vamos resumir esse tempo. Vamos mencionar alguns momentos destes capítulos. Ora, na quinta-feira, depois do culto de quinta-feira, estávamos lá fora a falar um pouquinho e eu passei pelo Paulo. Eu uso muito o Paulo para as ilustrações, que ele não se importa. Passei pelo Paulo e perguntei-lhe como é que tinha corrido o domingo passado, que eles foram a Braga, não é? Como é que tinha corrido o domingo passado? A resposta do Paulo foi, lembras-te? Correu bem, não é? Naturalmente. E é a minha casa. Exatamente, aquela é a minha casa. Aquela é o sítio onde eu conheço, onde me sinto bem, onde os cheiros fazem sentido, onde a comida faz sentido, onde as pessoas e o modo de falar faz sentido, não é? Aqui o Paulo fala de uma forma diferente de nós, lá ele está em casa, toda a gente fala assim. Mas este não é só um desejo que, no caso particular do Paulo, ele sente. Porque todos nós temos o nosso local. Naturalmente, provavelmente não será Braga, mas teremos o nosso local, teremos o nosso sítio, onde nós nos sentimos bem, onde nós sentimos que fazemos parte, onde nós sentimos que fazemos parte da família. Alguns por estarem fora das suas cidades, alguns por estarem fora das suas casas, alguns por estarem fora do seu país, naturalmente sentirão quando voltam que, estou em casa. Finalmente estou em casa. O cheiro agora faz sentido, as coisas fazem todas sentido. É um desejo por um lugar que, na verdade, é comum a todos nós. Todos nós temos este desejo por um lugar onde nós nos sentimos em casa. É um anelo que está no coração de todo o ser humano. E não é estranho isso. Todos nós temos isso por uma razão e por uma razão só. Porque isto é um reflexo da história da humanidade. A história da humanidade é isto, é nós ansiarmos por um lugar porque fomos expulsos do nosso lugar. Nós não temos uma casa por si mesma. Nós não temos um lugar, nós sentimos que precisamos de um outro lugar. Se nós formos ver a primeira história, o início da Bíblia, nós vemos que Deus colocou o homem e a mulher num lugar, num jardim, onde tinha tudo o que o seu coração ansiava. O seu coração ansiava por tudo aquilo, pela comunhão com Deus, era próximo, ele estava perto de Deus. Toda a criação de Deus, a envolvência da criação de Deus, era maravilhosa. E nós, o ser humano, sentia-se em casa, completamente em casa. E Deus estava presente, aquela era a casa, mas lemos em Gênesis 3 que a história não permaneceu assim. Nós hoje sentimos as repercussões de Gênesis capítulo 3, versículo 23 e 24. Diz assim: O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Adão e Eva estavam do lado oriente. Adão e Eva foram colocados fora do jardim. E se nós olharmos um pouco à frente, um capítulo à frente, Gênesis capítulo 4, há a história de 2 irmãos. O que é que acontece com os 2 irmãos? Um mata o outro, não é? Caim mata Abel. E diz-nos, Gênesis 4,16, que saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Notem,
onde Adão e Eva foram colocados? Do lado oriente, com os querubins lá. Para onde fugiu Caim? Fugiu para o lado oriental. E a partir daqui, cada vez mais nós fugimos para o lado oriental. Isto é, simbolicamente, cada vez mais para longe de Deus. Cada vez mais nós estamos longe de Deus. Esta é a história da humanidade. E a história da humanidade é irmos cada vez mais para longe de Deus, ansiando no nosso coração voltar a casa, estar em casa, ter comunhão. Agostinho disse o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, diz isto nas Confissões, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Tu fizeste-nos para ti e o nosso coração anda inquieto, sente que não faz parte, sente que precisa de uma casa, até descansar em ti. Ou C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para o outro mundo. Eu fui feito para um outro mundo, para um outro lugar. E num certo sentido, Israel é uma nação que está a caminho de uma casa, de uma terra prometida. Mas o que vai acontecer é quando eles chegarem a essa casa, a essa terra prometida, vão perceber que ela não era a verdadeira casa. Eles ainda anseiam por uma coisa. E vejam se isto não é a nossa história. A nossa história muitas vezes é ansiar por coisas onde nós nos vamos sentir em casa. Se eu tiver uma casa própria. Se eu tiver um carro. Se eu conseguir ir para este ou aquele país, ou esta e aquela cidade, então eu vou me sentir em casa, eu vou ter aquilo que preciso. Só para descobrirmos que quando lá chegamos, nosso coração ainda anseia por algo mais. Ainda anseia por uma casa. E este é o contexto bíblico desta passagem. Nós olhamos e estamos a ver a nossa jornada. O povo de Israel está acampado no Monte Sinai. Vimos no último domingo. Quem não conseguiu ver, consegue ver no canal do YouTube da igreja. Está lá as pregações. Mas vimos do capítulo 20 até ao 24. Vimos o Senhor a trazer o livro da aliança. A aplicação dos 10 mandamentos para o povo. Ele está lá acampado no Sinai. E hoje nós vemos, do 25 ao 31, vemos que o Senhor estabelece um novo lugar. Um novo lugar. E eu espero que, ao passarmos por este novo lugar, nós não só entendamos estruturalmente como o texto se organiza, ou a importância para Israel, mas a importância para a nossa vida deste lugar. Este lugar tem importância para a nossa própria vida. Como dissemos, Adão e Eva foram lançados fora do jardim. E a pergunta que toda a Bíblia quer responder, a pergunta para a qual foi escrito tudo isto é: como é que nós podemos voltar a casa? Desde Gênesis 3 que fomos colocados fora de casa, como é que nós podemos voltar a casa? Como é que nós, pecadores, podemos voltar a casa? Não só Adão e Eva, não só Israel, mas eu e tu. Como é que nós podemos voltar a casa? E esta nossa passagem nos responde. Como? É como se fosse um mapa. Nós encontramos o mapa, desenrolamos o mapa e aqui está o mapa para voltarmos a casa. Através de uma nova estrutura na vida do povo de Israel. Essa nova estrutura se chama tabernáculo. Então vamos ver isso de duas formas, de dois pontos. O primeiro é o caminho para casa. Este mapa nos mostra o caminho para casa e depois nos vai mostrar quem nos guia até casa. Eu vou colocar aqui, ou pedir ao Filipe para colocar, aliás, a imagem que a Letícia colocou. Viram esta imagem? Se forem aos vossos manuais, também lá tem uma pequena imagem, um pequeno desenho. Já agora. Obrigado. Tem aqui um pequeno desenho que nos mostra o tabernáculo. Se forem lá, podem ver e acompanhar por aí. Tem um erro, o que é bom. Os erros são bons, porque ao menos vocês vão se lembrar daquilo e da verdade que está inserida nesse erro. E o erro está na orientação do tabernáculo. Nós vamos ver isso. A orientação não é norte, sul, este ou oeste, assim, mas muda e o norte está aqui. Está bem? Isto tem um significado. E nós já o veremos. Está bem? Então, se quiserem acompanhar por aí ou quiserem ver por esta imagem. Se nós
percebermos e se leram a passagem, e se fôssemos nós a escrever a descrição do tabernáculo, talvez não o colocássemos assim. Notaram alguma coisa estranha na organização do tabernáculo? É estranho. Parece que Deus revelou aquilo de uma forma meio bagunçada. Não é? Começa com a arca, não é? Começa com a descrição, no capítulo 25, fala da arca, fala da mesa dos pães da proposição e do candelabro. Passa para o capítulo 26 e anda cá para fora. Fala do altar, fala da estrutura e fala do véu. Passa para o capítulo 27 e fala do altar. Mas não fala nem do altar de incenso dentro do santo, nem da bacia de bronze no pátio. Isso só falará no capítulo 30. A descrição parece que está assim meia estranha. Mas a descrição está assim, organizada assim, com um objetivo. Mais uma vez, dar-nos um mapa de caminho para casa. Não era simplesmente as coisas particulares, separadas, agora é a arca da aliança e o propiciatório, depois é a mesa dos pães da proposição, depois é o candelabro, depois é o altar de incenso e o véu. Não é só dar-nos uma descrição particular de cada um, mas a ordem por qual está tem um significado. Então vamos ver isso, vamos ver o caminho para casa. Então no capítulo 25 nós lemos, ou podemos dizer que aqui está a promessa de um novo lar. No capítulo 25 nós vemos três coisas que estão no tabernáculo. Começa, como eu já disse, pela arca e pela mesa pelo propiciatório, a arca e o propiciatório. Passa depois para a mesa dos pães da proposição e termina com um candelabro. Estas são as três coisas que estão no capítulo 25. E com um objetivo particular, de nos dar aquilo que é a promessa do lar. Então, do versículo 10 do capítulo 25 ao 22, nós lemos a arca. Diz lá o versículo 10: também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio, a sua altura. Então, esta é a arca, estas são as medidas da arca. Começa por um lugar particular, começa por o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, o lugar onde mais ninguém poderia entrar, o lugar que é o lugar do Senhor. Só o sumo sacerdote uma vez ao ano podia entrar ali. E é assim que começa, com a arca da aliança, aquilo que era mais importante no povo de Israel. E é interessante as medidas da arca. As medidas da arca tinham mais ou menos as medidas dos antigos bancos onde os reis colocavam os seus pés. Era assim, os reis sentavam-se no seu trono e colocavam num estrado os seus pés. E tem mais ou menos estas medidas. O rei colocava para determinar, para mandar, para governar, sentava-se no seu trono e colocava os pés na arca. Ora, Israel não tem um rei. Israel ainda não tem um rei. Quem é o rei de Israel? É o Senhor. O Senhor é o rei de Israel. Portanto, o rei reina dos céus, sentado no seu trono e assenta os seus pés no estrado. Qual é o estrado? É a arca da aliança. Diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 66, versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Portanto, Deus toca a terra através do seu estrado, o estrado dos seus pés, que é o quê? É a arca da aliança, é o governo de Deus. É daqui que Deus governará o seu povo. Lemos no versículo 22 do capítulo 25. E ali virei e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca de testemunho, tudo o que eu ordenar aos filhos de Israel. No Éden, como começámos, a humanidade rejeitou o governo de Deus. E aquilo que o tabernáculo nos começa por mostrar é que o que nós mais ansiamos é um governo fiel, um governo bom, um governo misericordioso, porque em cima da arca estava o quê? Estava o propiciatório. É interessante ver como os ingleses traduzem a palavra propiciatório. A tradução direta é lugar de misericórdia. Lugar de misericórdia. Então, a arca continha o quê? Continha o testemunho, continha a lei do Senhor, continha o governo do Senhor. E por cima dela
estava o propiciatório para trazer misericórdia no castigo da lei, ou do cumprimento da lei, do incumprimento da lei. Ele tem um governo misericordioso. O propiciatório está lá para nos mostrar que Deus traz justiça e o Senhor traz misericórdia também. Isto é o que nós queremos. Queremos um governo misericordioso. É o que o nosso coração anseia. Anseia por um lar onde possamos ser governados com misericórdia, com graça, com bondade. Nós ansiamos por isso. A segunda coisa que lá está é a mesa dos pães da proposição, passando do versículo 23 ao 30, agora no lugar santo. É o que nos apresenta o capítulo 25. E que mesa é esta? É uma mesa de refeições. Vocês têm uma mesa de refeições em casa? O que é que significa uma mesa de refeições na vossa casa? Que lugar é esse? É o lugar de comunhão. É o lugar onde a família está junta. É o lugar onde nós podemos partilhar momentos. É o lugar onde nós podemos criar e fomentar a amizade, a comunhão, o amor de uns para com os outros. E isso também lá está. É interessante que o Senhor faz questão de mostrar que nós ansiamos por um governo amoroso e ansiamos, o nosso coração anseia também por comunhão, por partilha, por amor. Diz o versículo 29 e 30. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas, as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, de ouro puro as farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Esta mesa não está aqui para mostrar que Deus tem fome. Deus não tem fome. Deus não precisa de comer. Está aqui para mostrar que nós temos fome e precisamos de comer. Nós temos fome e anseio por esta comunhão. Nós temos fome e precisamos de um lugar onde temos comunhão. E se lermos Levítico 24, por exemplo, lemos que aqueles pães eram 12 pães para simbolizar as 12 tribos de Israel. Significava que todo o povo estava convidado a participar, a ser recebido pelo Senhor, a entrar e sentar-se à mesa. Segundo os costumes de hospitalidade naquele tempo, e nós lemos, por exemplo, em Sodoma e Gomorra, se lembram da história de Sodoma e Gomorra, quando é recebido em casa, ele não recebeu e não proveu só. Ele proveu comida, mas não foi só isso. Quando vieram homens para fazer mal, o que é que ele fez? Ele protegeu. Ló protegeu. E segundo os costumes de hospitalidade daquele tempo, aquele que recebe em casa não só dá e oferece e provê, mas também dá segurança. E é isso que o Senhor quer dizer. O Senhor quer dizer que nós temos um governo, ansiamos, o nosso coração anseia por um governo amoroso, o nosso coração também anseia por uma comunhão, uma segurança e uma provisão da parte de Deus. Terceiro elemento, o candelabro. E o candelabro representa, do versículo 31 ao 40, representa esta árvore da vida que provia luz no lugar de Deus. Provia luz. E ainda interessante, lemos lá no versículo 37, o seguinte: também lhe farás 7 lâmpadas, as quais acenderão para alumiar de fronte dela. As lâmpadas, elas são acesas para alumiar de fronte, em frente ao candelabro. O que é que está em frente ao candelabro? Conseguem ver? O que é? A mesa dos pães. Tem a mesa dos pães aqui no número 10 e o candelabro no número 11. Então o Senhor está a alumiar, a luz do Senhor alumia sobre o seu povo. Dá-lhe luz, mostra o caminho. Este é o propósito do novo lugar, a nossa casa, sermos alumiados, abraçados pela glória de Deus, como os pães recebiam também a luz do candelabro, estavam a ser iluminados por esse candelabro. Esta era a casa então. Este era o novo lar. O propósito era ansiar por um lugar onde houvesse um governo misericordioso, simbolizado pela arca. Um lugar onde nós tivéssemos uma comunhão prazerosa, simbolizado pela mesa dos pães da proposição. E um lugar onde nós recebêssemos a luz do Senhor, a glória do Senhor, simbolizada pelo candelabro. Isto é o que toda a alma anseia. Mas o tabernáculo não termina por aqui. Não nos diz só, olha, este é o que tu anseias. Nos diz que existe um problema no capítulo 26. E daí ser um mapa. Não é? O capítulo 26 nos mostra o problema. O tabernáculo era uma imagem do novo lugar, deste novo lugar, mas não é o novo lugar. O tabernáculo não é o lugar por o qual nós ansiamos. Nos mostra o caminho que nós ansiamos, mas nos mostra esse caminho tem um problema.
que aparece no capítulo 26, no início das cortinas, da estrutura do tabernáculo, como o tabernáculo seria montado. E há uma particularidade nessa estrutura, que está mesmo no final. Qual é? Quem é que sabe dizer qual é? O vitrado? Há uma entrada, sim, uma entrada que está barrada, não é? Lemos no versículo 31 a 33. Depois, no final de fazeres o tabernáculo, no final de fazeres uma cobertura, de colocares, não temos tempo para ir ver todas as cores, o simbolismo das cores, mas toda a cobertura, toda a estrutura, no final disso tudo, diz o versículo 31 ao 33, farás um véu de pano, azul, púrpura, carmesim, linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre as 4 bases de prata, seus colchetes de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Ao entrar no tabernáculo, aquilo que se veria era um véu. Haveria sim aquilo que nós mais desejamos, a comunhão, a luz do Senhor, mas entrar dentro da presença do Senhor estaria vedada por um véu. E neste véu estariam 2 querubins. Onde é que nós já vimos os querubins? Onde é que já lemos os querubins? Logo no início. Em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis 3 nós saímos da nossa casa e foi fechado o acesso por 2 querubins que ali estavam para impedir que nós voltássemos com o nosso pecado. Não para proteger Deus. Deus não precisa de proteção, mas para nos proteger a nós. Ao lermos a história bíblica, nós aliás lemos pessoas que tocaram na arca do Senhor. O que é que lhes aconteceu? Morreram logo. Portanto, aquilo não era uma proteção para o Senhor. O Senhor não precisa da nossa proteção. Aquele véu estava ali para nos proteger a nós, para nos dizer que há um problema em nós que nos impede de aceder ao Senhor. Este é o problema. Portanto, apesar do tabernáculo nos mostrar o quão maravilhoso é viver com Deus, o quão o nosso coração anseia por um governo misericordioso, por uma comunhão permanente e prazerosa e por uma luz do Senhor que nos alumia a nossa vida, nos mostra também no capítulo 26 que existe um problema e que nós não podemos entrar à presença do Senhor. Agora, o mapa não esconde o problema, salienta o problema, o tabernáculo salienta esse problema, mas também nos mostra a solução, no capítulo 27. No capítulo 27 nós vemos, ou nos são apresentados, mais 2 peças de mobiliário. É interessante. Aliás, uma peça de mobiliário e mais um pormenor do tabernáculo. É interessante, parece que Deus se esqueceu, não é? Mais uma vez, parece que Deus diz assim, epá, então mas eu tinha pensado em colocar aqui um altar. Então, ó Moisés, olha, em vez de riscares o que tu escreveste, adiciona aí o altar. Não é essa a questão, não é isso que Deus faz. Deus fez isto para nos mostrar o caminho para casa. Portanto, Ele já nos mostrou o que nós mais ansiamos, qualquer um de nós, e nos mostrou qual era o problema para termos aquilo que o nosso coração anseia, e agora nos mostra esta peça do versículo 1 ao 8, no capítulo 27, que nós precisamos. Que é o quê? Que é o altar de bronze, que está cá fora. Está aqui. Está cá fora no pátio. Ao entrar no pátio, a primeira coisa que qualquer pessoa veria, que tomaria conta dos seus olhos, era o altar. Um altar com sacrifício. Qualquer israelita perceberia que merecia morrer, ser eternamente condenado e afastado da presença de Deus, mas também veria o altar como uma solução para chegar até ao Senhor. Era preciso morte, era preciso um animal morrer pelo seu pecado para que ele pudesse chegar até ao Senhor. Para que ele pudesse chegar e aproximar-se, senão ele seria excluído da presença do Senhor. E mais, no versículo 9 ao 19, nos apresenta este elemento que está aqui, não é? Aqui e aqui fora. Que é as medidas do pátio. Quais são as medidas do pátio? Está do 9 ao 19. Então já vimos o altar que está aqui. Mal entra. Aquilo que toma conta dos olhos é o altar.
que mostra qual a solução para chegar à presença do Senhor, mas depois mostra as medidas que são o pátio. E o que é interessante nestas medidas do pátio é que esta medida é igual a esta. Esta aqui é uma unidade fixa, mas chega aqui e faz aqui uma certa medida, faz aqui esta medida e deixa espaço para a porta. E diz especificamente onde deve ser essa porta. O versículo 3 ao 15 diz assim: semelhantemente a largura do pátio do lado, qual é? Oriental. Então, do lado oriental, tu vais fazer isto. Para o levante, será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, as suas colunas 3, as suas bases 3, e 15 côvados de cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Para quê? Para que a entrada fosse especificamente do lado oriental. Do lado do oriente. Por isso eu vos disse que isto, aqui é a Rosa dos Ventos, não é? Que se chama? Está errada. Aqui o local está errado. Porquê? Porque o norte fica para este lado, para que o oriente fique deste. Porquê que o Senhor orienta especificamente que é no oriente a entrada? Porquê? Para nos dizer que vocês estão lá, mas são convidados a entrar. A porta está aberta agora para vocês. Ao a porta estar aberta para vocês entrando, vão ver e dar de frente com o altar que vocês precisam para entrar na presença de Deus, para superar o problema do capítulo 26, que é o véu, e para terem aquilo que precisam no capítulo 25, que é aquilo que o vosso coração realmente anseia. Isto é aquilo que nós precisamos. A arquitetura do tabernáculo então nos relembra do nosso verdadeiro lugar, do privilégio de voltar a casa, à presença de Deus. E no final mesmo, versículo 20, do capítulo 27, versículo 20 e 21, lemos o seguinte: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho. Arão e os seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. No final mesmo do tabernáculo, no capítulo 25 ele falou do candelabro, mas agora fala sobre a luz que está acesa no candelabro. E esta luz está acesa sempre. Sempre. Como sinal de vocês são bem-vindos à casa. A luz está acesa. Está aqui o caminho. Entrem pelo caminho. São convidados a entrar por essa porta do Oriente, a ver o altar como solução para chegarem até ao Senhor. Venham. Voltem a casa. A luz está acesa. Há pão na mesa. Venham até Ele. O que nos faz chegar ao segundo ponto. Se vimos um mapa para entrarmos em casa, do capítulo 25 ao 27, vejam, já passámos 3 capítulos. 3. Agora vamos ver o resto. Se vimos o mapa para chegar a casa, agora nós vemos quem nos guia a casa. O que é que acontece no versículo 28 que muda radicalmente? É apresentado a figura do sacerdote. Capítulo 28 e 29 nos apresenta as vestes do sacerdote e como ele deve ser consagrado. Portanto, se nós vemos que o mobiliário nos traça o caminho de regresso a casa, o foco agora muda para quem nos guia a casa. Quem é que nos guia a casa? E eles são os sacerdotes. No capítulo 28 o foco são as vestes, como nós vemos aqui o sacerdote com as suas vestes. E algumas coisas que são salientadas ali, não é? As vestes, no versículo 2, diz que farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Era como se a veste do sacerdote fosse uma autoridade dada por Deus. Por exemplo, nós vamos lá fora na rua e ouvimos um alto "para!", não é? Para! Nós olhamos para trás e vemos um como nós, vestido como nós, um civil, diríamos. E, portanto, nós paramos se quisermos. Agora, ouvimos um alto "para", olhamos para trás e quem está lá atrás é uma pessoa de uniforme, da GNR, da PSP. A autoridade é diferente, porque a autoridade é conferida pelo Estado a esta pessoa para que ele possa dizer "para".
Então, num certo sentido, o sacerdote vestia estas vestes não para agir na sua própria autoridade, mas para agir na autoridade do próprio Deus. Era este o sumo sacerdote que agia numa autoridade da parte de Deus. E há alguns elementos que nós podemos salientar neste capítulo 28. O primeiro, está no versículo 6 ao 8, é o éfode. E depois é descrito também dos 9 ao 14. Então, neste éfode, que não vamos olhar pormenorizadamente, tinha uma particularidade. Ele era unido por ombreiras. Não é? Ombreiras. Lemos isso no versículo 9. Tomarás 2 pedras sardónicas, lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e 6 dos seus nomes na outra pedra, conforme a obra do lapidário. Como o lavor dos selos, lavrarás estas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastas ao redor de ouro os farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para memória diante do Senhor. Então, neste éfode que era vestido, haviam 2 ombreiras, uma pedra aqui, 6 nomes de Israel aqui, 6 nomes de Israel aqui, ou das tribos, com um objetivo. Diz o objetivo que era para levar diante do Senhor os nomes para memória diante do Senhor. Mas não era só isto que ele vestia. Por cima disto tinha um peitoral, lá do versículo 15 e 16. E neste peitoral estavam colocadas 12 pedras, mais 12 pedras, cada uma com o nome de uma tribo. E diz o propósito no versículo 29. E assim levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Portanto, os nomes do povo de Deus estavam tanto nos ombros como no peitoral para serem levados diante de Deus como uma memória perante o Senhor. Ele levava os nomes do povo de Israel. O povo de Israel não podia entrar no santo. O povo de Israel não podia entrar no santo dos santos. Mas o sumo sacerdote os guiava a casa sobre os seus ombros, sobre o seu peito, perante o Senhor, representando o Senhor. Era este o propósito do sumo sacerdote: guiar as pessoas a casa, guiar o povo do Senhor a casa. Mas no final do capítulo nós vemos que existe um problema com este sacerdote. Não é? Lemos que o manto tinha campainhas. O manto que ele usava tinha umas campainhas, tinha uns sininhos. E diz que era para que o Senhor soubesse que ele estava ali. Mas não era propriamente para que o Senhor se apercebesse. Não tinha percebido. Como se o Senhor estivesse distraído e ele aparecesse por trás, se não tivesse campainhas, disse: não sabia que estavas aqui. Não é isso. As campainhas era mais para relembrar quem usava, que estava a aproximar-se do Senhor, que o Senhor era santo. Aliás, tinha uma lâmina de ouro, diz o versículo 36, como ele tem ali, uma lâmina de ouro que dizia santidade ao Senhor, diz o versículo 36. Também farás uma lâmina de ouro puro, nela gravarás à maneira da gravura dos selos, santidade ao Senhor. Toda a veste do sacerdote salienta que o Senhor é santo e é necessário um intermediário para levar o povo até ao Senhor, que leva nos seus ombros, que leva no seu peito até ao Senhor. Passamos para o capítulo 29, que nos mostra que se isto é o caminho, se este é o caminho, há um problema para chegar até este caminho. O que é necessário que o sacerdote faça? É necessário que ele seja santificado, que ele seja consagrado. Não é? Apesar de todas as vestes, continua a existir um problema de base. E o problema de base é que o sacerdote é pecador como eu e tu. O sacerdote tem pecado como eu e tu. Precisa de ser consagrado, precisa de ser lavado. E portanto este capítulo 29 descreve como Moisés deveria consagrar os sacerdotes através de uma limpeza sacerdotal. No versículo 4 diz que deveriam ser lavados porque simbolizava a limpeza dos seus pecados. Antes do pecado do povo, ele precisa de perceber que ele precisava de lavar os seus pecados. Versículos 5 a 9, deveriam vestir as vestes, serem ungidos com azeite, porque era um sinal que agiam não por si mesmos, mas consagrados ao Senhor.
E do versículo 10 ao 28, que deveriam sacrificar um novilho, porque eles precisavam de expiação pelo seu próprio pecado. Era uma transferência simbólica para o pecado. O animal morre no seu lugar. O animal precisava de morrer no seu lugar. Portanto, os sacerdotes são lavados pelo sangue no capítulo 29 e por água no capítulo 30 depois. Nós vemos isso. O tabernáculo é o lugar onde Deus se encontra com o homem. E é necessário um mediador, alguém que leve à frente aquilo que nós precisamos. Nós não conseguimos chegar até lá. E o sacerdote é essa pessoa através do qual eles poderiam encontrar-se com Deus. No final do capítulo 29 nós lemos algo muito interessante. É uma descrição maravilhosa da relação de Deus com o seu povo. Versículo 41 em diante. Diz assim: E outro cordeiro oferecerás à tarde, com ele farás como uma oferta da manhã, conforme a sua libação, por cheiro suave. A oferta queimada é ao Senhor. Ou seja, o Senhor come com o seu povo através desta oferta que é necessária. Versículo 42. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Deus fala com o seu povo ali. Versículo 43. E ali virei aos filhos de Israel, para que a minha glória sejam santificados. Deus se encontra com o seu povo. E por fim, versículo 44 a 46. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel, lhes serei por Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Isto é, Deus habita com o seu povo. Deus habita, Deus come, Deus fala, Deus está presente com o seu povo. Passamos para o capítulo 30. Então nós estamos no caminho de chegada até ao Senhor. Quem nos guia a casa? Já vimos qual é o problema, qual é a solução, mas quem nos guia? O sumo sacerdote. E o capítulo 30 nos apresenta os dois elementos que faltam. Mais uma vez, parece que Deus se esqueceu. Nós já tínhamos visto os elementos, mas não tem nem o altar de incenso, nem a pia de bronze que está cá fora. Normalmente tem o altar do holocausto, a pia de bronze, e depois entrava na tenda da congregação, onde aí do lado direito tinha a mesa dos pães, do lado esquerdo tinha o candelabro, à frente o altar de incenso, o véu e por trás a arca da aliança, com o propiciatório por cima. Mas aqui nós vemos dois elementos a serem adicionados. Porquê? Porque agora nos vai falar deste caminho que está a ser traçado por aquele que nos guia à casa. Aquele que nos guia à casa precisa de perceber o propósito do altar de incenso. Do versículo 1 ao 16 nós vemos isso. Muito tem sido falado acerca daquilo que é o altar de incenso, ou o que é que simboliza o altar de incenso, também porque João fala que as orações sobem como o incenso lá em Apocalipse. Nós falamos muito que está relacionado com a oração. Mas aqui particularmente o foco não é tanto o que é composto e qual é o objetivo do altar, mas o lugar onde está. O lugar onde ele está colocado. Diz o versículo 6: E porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo ali. No altar de incenso, a queimar continuamente, à frente do véu onde tem desenhado os querubins. O que é que isto faz? Uma nuvem de fumo. É como diríamos que era uma máquina de fumo, à antiga. É? Aquele incenso a ser queimado, o fumo a subir, replica uma experiência que eles já tiveram lá em Êxodo capítulo 19. Lembram-se? O que é que houve em Êxodo capítulo 19, versículo 18? Todo o monte Sinai fumegava. Porquê? Porque o Senhor tinha descido sobre o monte. Trovões à volta. O monte Sinai fumegava e simbolizava que era impossível chegar até ele. Era necessário algo para chegar até ele. Aliás, o Senhor até diz: cuidado com os limites. A base da montanha, não trespassem. Depois, aqueles que são os anciãos, não trespassem um segundo nível. Porque esse segundo nível, ou para chegar ao terceiro nível, só Moisés o pode fazer. E se trespassar, diz o Senhor, eu vou arremeter-me contra eles. Eu vou matá-los. Existe um limite que não pode ser transposto. E é isso que o altar de incenso recria. Recria a experiência do Monte Sinai, com uma nuvem, com a glória do Senhor, com toda aquela parafernália deles perceberem que era necessário algo mais para chegar
até ao Senhor. Este, mesmo aquele que era quem os guiava à casa, precisava ter cuidado. Salientado depois então para o último elemento, no final do capítulo. A bacia de bronze. Todos os israelitas tinham a permissão para entrar no pátio, mas para entrar no santo e no santo dos santos, só o sumo sacerdote. E o que era necessário para fazer com que os sacerdotes entrassem no santo e no santo dos santos, o sumo sacerdote? Era necessário lavar-se. Era necessário que o cordeiro morresse, era necessário que ele fosse lavado, simbolizando que o seu pecado tinha sido expiado e ele finalmente podia ter condições para se chegar até Deus. No fundo, o tabernáculo tem uma mensagem. Anda à casa. Volta à casa. Mas depois diz, cuidado, não te chegues perto de casa. O tabernáculo é conflituosa. No fundo ele diz, vem a casa, o que tu mais anseias é isto. E depois diz, não te aproximes, tu vais morrer. Cuidado, tu vais morrer. É necessário este sumo sacerdote que entre e faça o seu trabalho. E termina com estas especificações do incenso que deveria ser usado. Até que chegamos ao capítulo 31 para nos dizer exatamente isto. Capítulo 31, depois das especificações de quem vai fazer o quê, no versículo 1 ao 11, do versículo 1 ao 11 é quem vai fazer o quê. É interessante que o Senhor dá os materiais no início, capítulo 25, e agora dá a capacidade de mexer com os materiais. Se querem melhor motivação para a vossa semana de trabalho, leiam este capítulo, ou estes versículos, 31, 1 ao 11. E vem que do Senhor vem a força, do Senhor vem a sabedoria, do Senhor vem o trabalho. 31, 1 ao 11. Mas no final do capítulo 31, é interessante que vem o descanso. O descanso vem exatamente aquilo que é o sábado e o que é que significa o sábado. Portanto, este capítulo termina com os ecos do Éden. Termina exatamente como terminou o Éden. Nós já tínhamos visto vários vislumbres. Mais uma vez, estamos a passar rápido por estes capítulos. Mas, logo no início, no capítulo 25, nós lemos que havia ouro e havia pedra de ónix dentro das várias pedras preciosas que haviam. Começa com o ouro, termina com o ónix. Lá em Gênesis 2:12, lemos que o ouro desta terra é bom. Também se encontra lá a bedélio e a pedra de ónix. Então há uma correlação com as pedras preciosas com aquilo que havia no Éden. Também há outra correlação que em relação à quantidade de vezes que se diz o Senhor disse ou disse Deus. Se contarem as vezes que diz disse Deus nestes capítulos e as vezes que diz disse Deus em Gênesis capítulo 1 são exatamente as mesmas. Ou seja, está a haver uma recriação, está a haver este lugar que nós ansiamos. E da mesma forma, começa com esta recriação, termina com o descanso, com uma criação. Existe, e ele remete exatamente para isso, existe estes dias em que o Senhor, pela sua própria vontade, cria e termina com a criação. Diz o versículo 17, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou. Este é o objetivo do tabernáculo. Nós temos a ser levados até aquilo que o coração mais anseia, que é a comunhão com o Senhor. O tabernáculo todo ele é um eco do Éden e nos aponta para o nosso verdadeiro lar, que não é num outro país como o Brasil, não é num outro país, não é nem numa outra cidade como Braga, não é nem na nossa própria casa. O nosso verdadeiro lar é nos céus, perto do Senhor. O que nós mais ansiamos é uma comunhão plena, num governo misericordioso, numa comunhão prazerosa, onde Ele está como luz. Se isto é tudo sinais que apontam o caminho para casa, então, para onde eles apontam? Para onde apontam estes lugares? Lemos lá o evangelista João, no capítulo 1, versículo 14. Diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou pode ser traduzida de uma outra forma. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Este é o nosso tabernáculo. Este é para onde aponta tudo no tabernáculo. Todo o tabernáculo aponta para Jesus. Jesus é a verdadeira arca.
a arca da aliança do Senhor, onde o seu governo toca a terra, é onde os céus tocam a terra, e é onde tocam em Jesus. Ele é o lugar do verdadeiro governo do Senhor, misericordioso. É o lugar onde o propiciatório realmente acontece. Jesus é o verdadeiro pão. Ele é o pão que nós ansiamos comer. Jesus próprio disse: eu sou o pão da vida. Quem me come nunca terá fome. Nunca mais terá fome. Ou aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Jesus é o verdadeiro candelabro. Jesus é aquele que ilumina as nossas vidas. Jesus, Ele próprio disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus é o verdadeiro tabernáculo. Jesus é o nosso verdadeiro lar. Jesus é aquilo que mais ansiamos. Jesus é o local onde nós queremos ir, onde nós queremos repousar. É isso que Agostinho disse. Nós andamos inquietos com tudo, até encontrarmos Jesus. Jesus é o nosso verdadeiro tabernáculo. Mas mais, Jesus não é somente o tabernáculo, Jesus é também o caminho para o tabernáculo. Jesus é o sacrifício para o qual o altar apontava, no capítulo 27. Jesus é esse sacrifício. É o sacrifício que terminou com todos os sacrifícios. O sacrifício que não é preciso ser repetido, porque Jesus, de uma vez por todas, se entregou por nós. Jesus é este caminho para o tabernáculo. E mais, Jesus, quando morreu, diz o evangelista Mateus, no capítulo 27, 50 e 51, ele clamou outra vez a grande voz, rendeu o seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Quando Jesus morreu, o tabernáculo sofreu uma intensa transformação, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Portanto, Jesus é o nosso verdadeiro tabernáculo que nós mais ansiamos. Jesus é também o caminho para o tabernáculo, o sacrifício que foi feito de uma vez por todas, que não é necessário ser repetido. E mais, Jesus é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. É aquele que verdadeiramente nos guia para casa, aquele que nos leva até casa. Hebreus 9, 11 e 12 diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, para o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Jesus foi aquele que nos guiou. Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, é Ele também o verdadeiro, perfeito e pleno sacrifício que nos permite entrar à presença do Senhor. Hebreus 9, 26 diz: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus, perfeito tabernáculo. Jesus, o perfeito caminho. Jesus, o perfeito sumo sacerdote. O sacrifício oferecido pelo sumo sacerdote. Jesus é isto. Jesus é muito mais que isto. Ao longo do Êxodo temos visto isto. Jesus é o maná dos céus, o verdadeiro maná dos céus. Jesus é a verdadeira rocha ferida. Jesus é a verdadeira água derramada por nós. Jesus é o verdadeiro mediador. Jesus é tudo para nós. Tudo para nós. E tudo aponta para Jesus. Isto não é produto da mente humana. Isto é dedo divino. Perfeito dedo divino. Jesus é o nosso sumo sacerdote que se oferece a si mesmo por sacrifício. Ele entra no véu, rasga o véu, entra na presença do Senhor. E agora deixem-me perguntar-vos: que nomes Ele leva nos seus ombros e no seu coração? Que nomes? Ele leva os nomes do seu povo. Ele leva naquela presença santa de Deus que nenhum de nós pode entrar. Leva o meu nome e leva o teu nome se te arrependeste do teu pecado e cresces em Jesus. Jesus é o perfeito sumo sacerdote que leva os nossos nomes presos no seu coração, perto do seu coração, diante do Deus e Pai Santo, no qual nós não podemos entrar à sua presença. E quando Deus, o Pai, vê os nossos nomes, Ele os vê através de um perfeito sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Portanto, quando vês a Cristo,
Ou quando sofreres, quando o teu pecado for pesado, quando duvidares da tua salvação, quando sofreres muitas coisas neste mundo, olha para os céus. Lá está Jesus, à direita do Pai, a levar o teu nome diante dele. Se tu és cristão, esta é a certeza que tu tens. Não sabes o dia da manhã, não sabes sequer o resto da tua vida, não sabes que dificuldades te aguardam, não sabes o quão abanada vai ser a tua fé, mas tu sabes uma coisa: se arrependeste do teu pecado e creste em Jesus, o teu nome está junto do Pai para todo o sempre. E aquele que já morreu, aqueles de nós que conhecemos pessoas, irmãos nossos, que já partiram para o Senhor, eles estão a usufruir de uma coisa maravilhosa, a presença do Senhor. Mas digo-vos, eles não estão mais seguros que vocês. Porque o vosso nome está escrito diante do Pai por causa de Jesus Cristo. Pelo sangue de Jesus Cristo. O nosso nome está tão seguro como o seu nome, como os seus nomes, diante do Pai Santo. Mas para ti que estás sem esta certeza hoje, Jesus te convida a entrar. Jesus te convida a entrar. A luz está acesa. O convite está feito. A porta está aberta para o lado oriental para te receber. O pão está na mesa, a comunhão está pronta para te receber nele. Aquilo que o teu coração anseia só pode ser encontrado em Jesus. E este tabernáculo, esta imagem que nós vemos, é um convite para ti. A hoje te arrependeres do teu pecado e a creres em Jesus Cristo. Entrares naquilo que o teu coração mais anseia. Tu podes buscar em muita coisa. Tu podes buscar em muita coisa de satisfazer os desejos do teu coração. Mas esses desejos do teu coração só serão satisfeitos com Jesus. Portanto, o convite é este. A luz está acesa. A comida está na mesa. A porta está aberta. Vem até Ele através de Jesus. Vem até Ele através de Jesus. Só por Jesus podemos ser salvos. Que o Senhor nos abençoe.